Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? A gente vai começar já já a nossa live. Esperar o pessoal começar a entrar, vou colocando aqui, enquanto isso, o comentário para fixar. Boa noite para quem está chegando. Deixa eu só colocar aqui o nosso tema. Oi, Juba. Oi, Manaí. Oi, Marina. Oiê. É muito bom ver vocês aqui. Só um minutinho. Oi, Renata, tudo bem? Vou tentar aqui fixar, vamos ver se eu consigo. Na outra live eu não consegui. Aê, consegui essa vez. Oi, Sá. Vou só abrindo aqui enquanto isso, que eu preparei uma colinha, mas que é importante, porque tem bastante coisa bacana pra gente conversar hoje. Tudo bem com vocês, gente? Vocês estão bem de quarentena? Todo mundo em casa, se cuidando? Espero que estejam todos bem, as famílias também. Hoje, já para eu ir começando a falar, quem for chegando e principalmente também quem depois vai assistir a gravação, eu vou fazer a nossa explicação hoje da live para a gente conversar aqui um pouquinho sobre essa questão de home office com as crianças em casa. E depois eu vou falar um projeto novo que todos vocês podem participar. Vai ser um prazer. E aí depois eu vou conversar com mais calma sobre isso, tá bom? Porque as lives realmente são bem sucintas, né? Só uma horinha e às vezes fica muito cansativo, às vezes as pessoas não conseguem se aprofundar, realmente nem é o local exato para isso, né? Então aqui são passadas mais informações básicas e acho que depois vai ficar melhor pra gente conversar mais de uma forma mais próxima, tá bom? Então é o seguinte, eu já vou colocando. Quero já falar para vocês sobre o nosso tema, que eu não gosto muito de enrolar em live. A verdade é essa. Acho que tem que ser mais objetivo, né? Então é o seguinte, hoje o nosso tema vai ser home office com os filhos em casa, como vocês viram. E aí, gente, é o seguinte, apesar da gente já estar na quarta semana, quinta semana, talvez até mais para algumas pessoas, né? Depende muito de cada um no seu trabalho, enfim, nas escolas dos filhos. Mas a verdade é que esse tema ainda tá muito obscuro, né? A gente tá tendo que ter várias adaptações, porque não é fácil trabalhar com criança em casa. Eu tenho percebido muito isso com as crianças que eu atendo, com as famílias que eu atendo. Muitas adaptações já estão acontecendo, porém faltam ainda pequenas dicas que a gente pode aproveitar ou repensar diante do que a gente já está fazendo, para ver se a gente está fazendo de forma adequada ou se tem mais alguma coisa nova para aplicar, tá bom? Então é o seguinte, eu vou falar para vocês alguns pontos, né? Primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é uma coisa mais delicada diante da situação que a gente está vivendo, mas na verdade, saber, na verdade, cada um pergunte para si, né? Qual que é a minha rede de apoio hoje? Quem que eu posso contar hoje em dia? A gente está numa situação séria do Covid, né? Então, muitas pessoas que teriam outros familiares para ajudarem nessa rotina do dia a dia com a criançada, fica muito mais restrito. Tem muitas famílias que contavam com os avós não podem ter contato, a ideia é que realmente seja cada vez mais restrito o contato dos avós por uma questão de prevenção da doença. E isso é claro que impacta muito as famílias, né? Porém, tem outras pessoas que a gente pode tentar contar. Então, não sei se vocês já se perguntaram, né? Mas quem que hoje vocês têm para contar?
Pode ser que seja, de fato, o parceiro, a parceira, né, o marido ou esposa dentro de casa, que os dois trabalham e aí tem que ser feita toda uma adaptação da rotina dos dois. Mas também a gente pode verificar assim, será que tem algum vizinho na frente do meu apartamento ou do lado da minha casa que eu possa contar, que eu sei que ele tá fazendo quarentena? Lógico que mesmo assim a gente tem que saber que alguns riscos podem acontecer. Porém, a gente sabe que às vezes a situação aperta muito no dia a dia. E a gente precisa ter uma pessoa extra para muitas vezes a gente pedir arrego, né? Então é legal a gente pensar nisso. Tem alguma pessoa do nosso ciclo de amizades ou realmente familiares que a gente pode contar nessa quarentena? Então, babá, tem algumas babás que eu sei que as famílias estão mantendo ainda, né? Elas em casa por diversos fatores. Às vezes realmente uma tia, um tio, né, que não entre num caso de risco para Covid. Enfim, gente, a nossa rede de apoio ela é fundamental. E apesar dessa restrição toda que a gente está vivendo, ela ainda é importante. Justamente pelos pontos que eu falei, que às vezes aperta e a gente precisa pedir ajuda, tá? Então isso é uma coisa muito legal vocês se perguntarem. Eu tenho uma rede de apoio? E qual a minha rede de apoio hoje? Pensando em toda essa situação que a gente está vivendo, tá bom? E aí, o que que acontece? Diante dessa rede, dessa possível rede de apoio que a gente tenha, lembrando que considera, sim, o marido ou a mulher que tá junto, né? Considerando essa rede de apoio, a gente vai pensar em como adaptar a nossa rotina de trabalho de acordo com o trabalho também dessas pessoas. Eu tô pensando aqui num dos piores cenários, vamos dizer assim, que são ambos os responsáveis da casa trabalhando ao mesmo tempo com as crianças junto, né? Que eu acho que esse, dentre todas as possibilidades, é realmente a mais extrema no sentido de necessidades e imprevistos que acontecem, tá bom? Mas é lógico que cada um tem que pensar dentro do que tem em si na sua vida, na sua casa. Então, a partir disso, vocês podem começar a organizar a rotina. Um outro ponto que eu quero falar, frisar bastante com vocês, hoje com a nossa questão de redes sociais e afins, né? A gente tem muito acesso a muitas coisas. As pessoas, amigas nossas, têm muito acesso à nossa vida, né? Por meio do Instagram, ou Facebook, ou qualquer outro tipo de rede social. Hoje em dia o TikTok está sendo uma baita rede social, usada também por adultos, não só pelas crianças e adolescentes. E o ponto o quanto esse público e o privado, quando a gente vai pensar no nosso trabalho, o quanto ele interfere. Que uma coisa é a gente saber que uma pessoa vai olhar pra gente no nosso Instagram, por exemplo, e vai ver as nossas fotos. Eu permiti, né, se é uma questão de conta fechada, vamos dizer assim. Mas eu tenho minimamente o controle de quem vai ver as minhas coisas. Agora, o ponto quando a gente está falando de trabalho, durante uma chamada telefônica com uma equipe, com o chefe, eu tô percebendo que, e é lógico, é muito comum isso acontecer, que muitas vezes está acontecendo uma certa culpa e uma certa vergonha por parte dos pais que estão nesse momento na chamada e aparece uma criança aqui em volta, ou gritando, ou pedindo ajuda para alguma coisa. Não sei, vocês vivem isso? Tem alguém aqui que tá vivendo essa situação ou que já passou por isso, que ficou encabulado, ou teve algum outro tipo de sentimento? Deixa eu ver aqui. O Rafa, por exemplo, o Rafa tem gêmeas. Eu imagino que para ele deve estar sendo uma situação super delicada, né, Rafa? Então é o seguinte, gente. É importante a gente parar e pensar. Eu tô com vergonha do que eu tô mostrando na minha casa física e da minha casa dinâmica, né? Será que eu fico encabulado ou encabulada quando eu tô falando com meu chefe e meu filho grita, né? Só que, gente, é uma coisa muito importante a gente pensar. Ah, deixa eu só ver os comentários aqui. A Jé falou que tá bem puxado. Bebê de 7 meses, nossa, precisa de muito suporte, né? Bebê de 7 meses. Não é uma idade que a gente consiga muitas vezes deixar mais sozinho, né? Em algum, assim, observar mais de longe, né? Ah, a Sara tá falando que é normal no trabalho dela, o pessoal aceita numa boa. Exatamente. O que que tá acontecendo? Uma coisa interessante da gente pensar é que tá todo mundo no mesmo barco, gente. Então,
A gente tem que trabalhar com essa questão da nossa vergonha ou de outros sentimentos que podem vir durante essas situações. Porque o seu chefe, a sua chefe ou a sua equipe também vão ter pessoas que estão passando pela mesma situação de home office com crianças em casa. Então, essa é uma coisa tão importante da gente perceber que, puxa, a dificuldade que eu tô tendo na minha casa também é não sei, do meu colega, da minha família, do meu chefe. Então, se a gente começar a pensar desse jeito, a gente vai ter um olhar muito mais compreensivo, né, para os outros, porque muitas vezes a gente sem querer pode estar julgando, né, apesar de viver a mesma situação, achando que muitas vezes o funcionário pode não estar dando bola exatamente no trabalho, sendo que ele tem que tomar algumas atitudes com a família em casa, né, ou muitas vezes a gente acha que os outros não vão ser compreensivos com nós mesmos, né, com a nossa situação. E esse ponto é muito importante de ser trabalhado, gente. Tá todo mundo no mesmo barco, então tá todo mundo, vamos dizer assim, com uma desculpa, né? Uma desculpa que, entre aspas, foi o termo que eu achei, mas tá todo mundo realmente numa situação delicada e que a gente tem que entender as necessidades, que vão ser diferentes para cada casa. A casa que eu tenho não vai ser a mesma casa que o meu chefe tem. Então, os filhos que ele tem não vão ser os mesmos que os meus filhos, né? Os comportamentos vão mudar, a faixa etária muda, todas as necessidades vão acontecendo. Deixa eu só ver aqui alguns comentários. O Rafa falando, comigo a Veri trabalhando em casa, mas as pessoas têm sido super compreensivas. Legal, é isso mesmo, gente. Tá tendo um movimento muito bacana de compreensão, né? Um com os outros. Tem muita coisa boa acontecendo nessa quarentena, apesar dos pesares, né? A Renata, quando trabalha com escola, então nas reuniões de equipe pedagógica não rola muita vergonha, porque acho que todos entendem, mas é estranho. Isso, Renata, é isso aí. É estranho, gente. É super normal vocês terem esse sentimento, porque é algo que a gente não dividia, talvez para aquelas pessoas com quem a gente está fazendo reunião, né? Talvez elas não estejam no nosso público de Instagram. Ou talvez as pessoas que estão dentro das nossas redes sociais, elas não veem esse tipo de dinâmica. Que na verdade as redes sociais mostram muito o que é lindo, o que é maravilhoso, mas esquece um pouco do que é a dinâmica de cada situação que a gente vive, né? Deixa eu ver, a Jé também tá falando assim que tem que parar para dar alimentação, mamar. Está na fase dos dentes, que é super complicada, né? Que tem febre, que tem uma irritabilidade maior das crianças, com certeza. Então, gente, a gente precisa pensar sobre essa questão, tá? Fiquem tranquilos, vamos trabalhar, a gente não precisa se culpar. Tudo bem se tiver que parar a reunião no meio de uma situação super séria e acudir o filho, porque às vezes tá no banheiro, precisa ter uma higiene mais profunda que ele mesmo não consegue dar conta. Seja lá qual outra situação que com criança, qualquer coisa é possível acontecer. Tá? Então lembrem sempre disso. Me bateu alguma sensação estranha que eu não gostei, que eu me senti mal? Lembra que do outro lado da tela tá todo mundo vivendo a mesma coisa, tá bom? Então esses imprevistos vão acontecer, né? Com criança, nada é certo. Então, com criança, a qualquer momento, tudo que a gente planejava vai por água abaixo. Por quê? Porque as necessidades são outras, são necessidades mais rápidas, mais prementes, que a gente tem que dar conta, né? Na verdade, dar conta dentro do que é possível, não sempre dar conta. Então, as birras vão acontecer, os choros, os pedidos de ajuda. A criança vai muitas vezes querer chamar mais sua atenção, porque você talvez naquele dia ficou mais em reuniões do que outros que às vezes conseguia conversar ou brincar mais durante o seu próprio trabalho de home office, né? Então, tudo isso vai acontecer. Então, é um ponto importante para a gente ficar mais calmo, mais tranquilo, tudo bem? E aí, o que é legal? Quanto mais a gente aceita essa possibilidade, mais fácil fica para nós de entender que, bom, isso vai acontecer, eu vou aceitar, eu vou tentar resolver dentro do que for possível e depois eu volto para o meu trabalho, né? A gente vai tendo enfrentamentos de uma forma mais leve, entendendo que as situações podem ser levadas de uma maneira muito mais calma, mais tranquila, do que necessariamente aquele estresse que a gente vive numa situação que a gente é pego de surpresa, tá bom? Então podem ter certeza, quanto mais vocês trabalharem isso na cabeça de vocês, de que tá todo mundo na mesma situação, de que tá todo mundo entendendo o que assim, né, na verdade deve-se, né, entender que todo mundo está na mesma situação. Muitas vezes quem não vive esse contexto dentro de casa não vai entender o que você vive, mas
A questão é fazer o quê, né? As pessoas às vezes realmente são mais egoístas e tentam pensar mais nelas do que necessariamente o que o outro pode estar vivendo. Então, gente, vamos trabalhar esse aspecto, tá? Isso vai ser muito importante. Deixa eu ver. Também depende muito da empresa, com certeza. A empresa dita muito, né? O quanto ela verifica dos funcionários a questão familiar, os cuidados, o quanto ela valoriza que os funcionários sejam bem atendidos, consequentemente para suas famílias também estarem bem. Então tudo tem a ver mesmo com uma cultura organizacional, que isso é passado adiante em todas as situações que o funcionário vive, né? Com certeza. Oi, Dani, tudo bem? Então, gente, terceiro ponto. O que vocês tiverem de dúvidas, podem ir colocando aqui, tá bom? Eu tô lendo aqui os comentários de pouquinho em pouquinho, mas qualquer coisa eu vou voltando. Hoje a nossa live vai ser mais prática. Terceiro ponto, então agora justamente as questões de ordem mais prática que eu quero passar um pouquinho para vocês. Então, assim, eu quero até quem tiver ideia do que já conseguiu fazer em casa e que deu certo, se puder compartilhar aqui para outras pessoas também verem, vai ser ótimo, tá bom? Mas eu quero passar algumas pequenas dicas para vocês. Então, uma das coisas principais que a gente pode fazer para tentar organizar mais essa nossa rotina com crianças e home office durante toda a semana seria fazer um calendário semanal de todas as atividades que os pais têm. Então, por exemplo, vocês sabem que se vocês possuem 4 reuniões fixas já naquela semana, com horários específicos, que muito dificilmente vai ser mudado, apesar de que, lógico, pode acontecer. O que é legal, gente? Coloca isso visualmente para a criança. Quando uma criança um pouquinho maior, a partir dos seus 5 aninhos, por aí, a criança já começa a entender mais. Então, quanto mais visual a gente coloca para elas, melhor elas vão ter a compreensão da situação que os pais estão vivendo, que a família, consequentemente, tem naquele dia. Então, o que é legal? Vocês podem fazer um calendário dias da semana, segunda a sexta, com horários específicos. Então, por exemplo, manhã, às vezes a criança não entende ainda o horário. Então, coloca amanhã, coloca um sol do lado, mostra que de manhã, mamãe ou papai vão estar em reunião. Lógico, pensando em todas as dinâmicas que vocês vão ter em relação a com quem essa criança vai ficar durante a reunião que eu tô, tá? Mas isso é um outro passo. Só quero te mostrar para vocês essa questão do calendário. Então, se vocês fizerem numa sulfite o que vai ter naquela semana visualmente, uma criança maior já consegue entender bem qual o momento e qual o limite que ela vai ter. Mamãe vai estar ocupada nessa hora, né? De manhã, amanhã, vocês podem sempre retomar. Filho, vem cá, vamos ver como vai ser amanhã o nosso dia? De manhã, a mamãe vai estar ocupada, ou o papai vai estar ocupado, fazendo uma reunião. Eu te aviso quando acabar ou quando for começar. É uma dica, tá bom? Deixa eu só ler aqui. O Rafa, Bela, chegou a fazer algum tipo de análise ou avaliação do impacto no desenvolvimento das crianças que passaram por esse período de quarentena? Tá, depois eu falo disso, Rafa. Já tô tendo algumas evidências, tá? Mas a avaliação grande ainda não foi possível. Porque alguns dias de muito trabalho meu e da minha esposa, as crianças acabam ficando muito na TV, porque elas têm 2 anos. Com certeza, Rafa. Eu vou falar sobre isso, tá bom? Então, a ideia de um calendário é bacana, tá? E aí verifiquem dentro da faixa etária dos filhos que vocês têm, como que vocês podem fazer de uma maneira que as crianças entendam, tá? Se é por meio de desenho ou se é por meio mesmo de horários mais específicos para crianças maiores. Reuniões. O grande problema do home office, que eu tô percebendo, são as calls, né? As chamadas de vídeo com equipe, com chefe, seja lá com quem for. Esse é o grande problema. Por quê? Porque é o momento que esse público privado que a gente estava falando entra em jogo. Ou que realmente é uma situação muito premente, vocês precisam se resolver e tá tendo uma outra necessidade familiar ao mesmo tempo. Então, o que é legal? Vocês tentarem ao máximo, aqui, gente, eu sei que cada cargo é um cargo, cada empresa é uma empresa, mas se vocês tentarem organizar o máximo da rotina de vocês, de uma forma que as reuniões mais importantes sejam o mais cedo possível, que é o momento que às vezes as crianças ainda estão dormindo, ou estão começando a acordar, ainda estão mais calmas, conseguem até ficar do lado, sem tanto barulho.
É ótima essa ideia, tá? Então, analisem o ritmo dos filhos de vocês. Quando que eles ficam mais calmos durante o dia? Em que momento que vocês podem tentar encaixar essas videoconferências, tá bom? Isso é uma coisa simples, mas que às vezes a gente no dia a dia, como muitas vezes a reunião já vem marcada para nós, a gente não pensa que a gente pode tentar negociar, tá? Então, dentro da situação de cada um, verifiquem isso. Eu posso antecipar minha reunião, fazer um pouquinho bem no comecinho do dia, para depois eu ter o dia mais livre e conseguir adaptar trabalho e criança pedindo atenção, tá bom? Que mais? Deixa eu ver. Ah, uma outra coisa que eu tinha anotado aqui, que é bem bacana, não só em relação ao ritmo da criança, mas também o trabalho, por exemplo, se o pai e mãe trabalham em casa, que período daquele dia ele vai estar mais tranquilo e sem reuniões, que eu posso fazer minhas reuniões. Então, gente, é se adaptar principalmente com quem estiver em casa. Se são os dois que trabalham, qual o horário mais flexível para o outro para eu conseguir encaixar os meus momentos mais específicos de reunião possível, tá bom? Essa comunicação vai ser fundamental para o casal enfrentar esses desafios do home office com criança em casa. Que mais? Organização das atividades antecipadas. Algumas semanas atrás, na verdade, no comecinho do mês, eu fiz uma live com a Andy, com a minha amiga, também psicóloga, e a gente falou disso, mas eu acho que é bacana retomar para quem depois for assistir também aqui. Tem muitas pessoas novas no Power. O que é legal, gente? Vocês anteciparem a organização. Então, por exemplo, no domingo, no sábado, aí, lógico, de acordo com a rotina de vocês. Pega naquele momento, uns 5 minutinhos, 15 minutos, organiza a rotina que vocês vão ter minimamente certas para aquela semana. Então, de novo, eu sei que na segunda eu tenho reunião XYZ, então eu já vou deixar aqui marcado para mim também, não só para a criança se organizar. Eu vou me organizar a partir disso e aí ver que tipos de atividades eu posso colocar para as crianças ficarem observando mais, por exemplo, se é para usar tecnologia, vamos usar a tecnologia a nosso favor. Então, não adianta a criança usar a tecnologia o dia inteiro, isso vai ser péssimo para o desenvolvimento dela, né? Porque realmente não gera tanto desenvolvimento quanto outros tipos de atividade. Então, se a criança gosta de tecnologia, como todas hoje já nascem querendo, vamos colocar nos horários que eu tenho reunião. Então, se eu tenho reunião às 9 da manhã, eu vou deixar aquele tempinho, se eu não tiver nenhuma outra atividade mais específica que a criança pode ficar um pouquinho brincando sozinha, talvez aquele momento seja um momento de usar tecnologia. É uma televisão, é um tablet, naquela uma horinha, depois você tira e aí continua o resto da rotina dentro do que você programou. Então, é para ver filme, é para brincar um pouco com boneca, para brincar um pouco com os bonecos que os meninos também podem ter, seja lá o que for. A Andy, eu lembro que até ela tinha dado ideia para as crianças maiores de documentários. Coloquem documentários para as crianças, esses documentários sobre bichos, sobre curiosidades, sobre experiências no YouTube. Então a gente pode usar um pouco a tecnologia a nosso favor e depois o resto do dia a gente programa atividades que sejam mais lúdicas, mais manuais, mais livres também, porque as crianças precisam de tempo livre para criar, tá bom? Então isso é uma dica também bacana que às vezes a gente pode não pensar no dia a dia, tá? Então vamos antecipar as atividades. Deixa eu só anotar aqui. Vamos falar também de uma outra coisa, gente, a comunicação com as crianças. Então, muitas vezes as crianças percebem que o pai e a mãe estão super ocupados e ela tá buscando a atenção de alguém. O que acontece, gente? De novo, voltando um pouquinho que eu tinha falado sobre vocês organizarem a rotina, né, para a criança também entender. Quanto mais vocês combinarem com as crianças momentos específicos que vocês vão estar 100% dando atenção para elas. Então, por exemplo, almoço, café da manhã para as crianças que acordam cedo, jantar. Esses são os 3 momentos básicos que vocês podem fazer 100% com a criançada no dia a dia de home office, tá? Jantar, então, nem se fala, porque geralmente as pessoas já pararam realmente de trabalhar. Então, almoço e café da manhã, vocês podem tentar programar para estarem com elas, dando atenção, focando naquele momento, para elas se sentirem
como que eu posso dizer? Completas, né? Para elas sentirem que o pai e a mãe estão dando atenção para elas, apesar de terem que trabalhar em casa. Então, gente, foquem nos momentos que vocês têm a possibilidade de estarem mais juntos, apesar do trabalho. Pensem assim, bom, quando eu vou trabalhar e eu tenho meu horário de almoço, eu não fico conversando com os meus amigos, eu vou conversar com meu filho. Então eu vou esquecer meu celular ou outras situações que eu tenho que poderiam desperdiçar, né? Dispersar, na verdade, a minha atenção, e eu vou focar totalmente no meu filho agora. Deixam o alarme para tocar no momento que eu tiver que voltar. Então vocês não ficam dependentes de ficar olhando o horário. Ah, será que tem que voltar agora? Não, gente. De novo, usa a tecnologia a favor. Deixa o alarme tocar para vocês se organizarem para voltar para a segunda parte do dia do trabalho, tá bom? Mas mostrem para a criança que vocês vão ter esses momentos, porque ela vai ficar mais calma. Ela não vai ficar pedindo toda hora atenção por achar que vocês vão estar o dia inteiro com elas. Então, se vocês falarem, olha, a gente vai almoçar junto, a gente vai conversar, a gente vai brincar depois do almoço, um tempinho, pensando em uma hora de almoço. Quem tem crianças que comem mais rápido, utiliza a outra metade do almoço para fazer algum tipo de brincadeira. Então, assim, gente, flexibilização, tá bom? Também do horário de almoço, diante da necessidade que a criança tem de rotina, né, para almoçar, para jantar, e de vocês também. Então, fazendo isso, vocês podem ter certeza que as crianças vão, apesar de muitas serem pequenininhas, elas vão começar a entrar numa rotina mais frequente. Porque a verdade a gente não sabe, né? Quanto tempo a gente vai viver essa quarentena. Cada vez mais postergam, porque a gente ainda está subindo uma curva aqui no Brasil. Então, realmente está tudo muito incerto e isso causa angústia, tá bom? Vamos lá. E aqui, e uma coisa que, querendo ou não, o home office eu vejo que possibilitou para as famílias, a gente está consumindo muito mais tempo, né? Se a gente for pensar, o tempo que as pessoas gastam indo e voltando do trabalho, de carro, de transporte, perto do que agora esse tempo foi ganho em casa, a gente tem muito mais tempo. Claro que está sendo consumido também esse tempo com as outras tarefas da casa, que a maioria das pessoas estão arrumando toda a casa, limpando, passando, enfim. Então a gente tem também esse tempo que está sendo gasto. Mas no geral, gente, se a gente se organizar direitinho, e essa organização vai ser tudo realmente para dar certo o home office, dentro da possibilidade de cada um, a gente realmente vai perceber que tem tempo maior para ficar com as crianças. Então aproveitem esse tempo. Curtam esse tempo com os filhos de vocês, né? A gente está tendo um momento tão bonito de famílias se unindo, as crianças num geral, lógico, tem sempre as exceções, mas o movimento que eu estou percebendo das crianças, até conversando com colegas e as crianças que eu atendo, elas estão ficando mais calmas na própria quarentena. Por quê? Porque elas estão tendo a atenção dos pais, muito maior do que tinham antes, por conta de todo o tempo que a gente gastava de transportes e outros tipos de atividades do trabalho, né? Então aproveitem, gente, curtam, comprem brinquedos novos. Se for necessário, tem tantas listas de atividades, depois eu posso também pensar em passar algumas atividades para vocês. Quem quiser depois me manda no direct aqui no Instagram. Mas a gente também pode pensar em atividades diferentes. É hora realmente da família ficar junto, ficar realmente unida, para as crianças sentirem o menos possível toda essa quarentena, tá bom? E a gente mesmo também enquanto adulto, porque realmente não é uma situação fácil e nova, a gente nunca teve registro disso, então fica tudo muito mais difícil, tá bom? Principalmente aqui no Brasil, que a gente nem tem tanto costume cultural como, por exemplo, os europeus de ficarem tanto em casa em inverno, que agora vai começar a vir uma frente fria, tá? Então vamos lá, Rafa, antes de eu ir para o último ponto, quero falar um pouquinho do que você escreveu. O Rafa escreveu aqui sobre se há um impacto no desenvolvimento das crianças que passaram por esse momento de quarentena, que ele fica se perguntando. De novo, porque às vezes no meu trabalho e da minha esposa as crianças ficam muito na TV. Então, assim, Rafa, os resultados a gente só vai colher mesmo mais pra frente, né? Então não tem como a gente ainda ter uma certeza de tudo que vai acontecer na vida das crianças pós-quarentena. A gente não sabe nem das nossas, quem dirá das crianças. O ponto é,
a gente realmente ter o máximo de esforço possível de se organizar enquanto pais, para a gente evitar esse contato maior ainda com a tecnologia. Vai acontecer um contato maior? Gente, é quase que inevitável, né? Não é fácil. Lógico que é diferente numa família que às vezes um ou outro consegue ficar com a criança e o outro, o marido ou a mulher que trabalham. Aí é um outro cenário que tem uma possibilidade maior e mesmo assim as crianças estão mais na tecnologia, às vezes por falta também da rotina escolar, dependendo da idade das crianças, elas não estão tendo, como a educação infantil. Então, as crianças de fato vão ter mais esse contato. O que eu tô sentindo só é que às vezes algumas crianças, elas, apesar de estarem mais calmas, dependendo de como a família leva esse assunto para as crianças, se tá tendo medo sobre a situação, se tá tendo muita preocupação que está sendo passada para os filhos em relação à parte financeira, enfim, N coisas podem acontecer nesse momento. O que acontece? As crianças, elas sentem, elas percebem tudo. Podem não perceber conscientemente, porque ainda não tem um pensamento estruturado, mas elas percebem um clima de tensão, de medo ou qualquer outro tipo de situação, tá bom? Só um minutinho. Então, o que acontece? As crianças estão mais sensíveis diante das reações dos pais. Então, se os pais estão com medo, automaticamente as crianças também vão ter mais medo. Assim como um adulto, a criança também pode chegar a ter umas situações mais críticas que necessitariam até de um suporte não só psicológico, tá? Por quê? Porque às vezes pode se instalar um pânico na criança, principalmente as maiorzinhas, as crianças pequenas não tanto. Pode vir mais na reação de choros, de inseguranças. A criança maior que entende um pouco mais a situação, dentro da possibilidade da idade, ela pode ter alguns tipos de comportamentos mais complicados. Desculpa, pessoal. Então, uma coisa que é importante, Rafa, é a gente, ao máximo, trazer essa segurança para as crianças. Quando a gente perceber, puxa, eu tô inseguro, meu filho vai perceber? Ele vai perceber, não é o ponto de esconder, a gente não vai esconder dos filhos. Mas a gente tem como evitar algumas coisas, para que o privado do casal não fique público para as crianças, tá? E vice-versa. Então, a gente precisa manter um certo limite em relação do que as crianças participam em relação a toda essa parte social que a gente está vivendo. A gente precisa passar esperança. A gente precisa passar que essas crianças depois vão ter escola, esse convívio com a escola é fundamental de longe, né? Então, até uma coisa que eu já tinha dito, mas eu volto a repetir para quem não ouviu, as crianças pequenas que não estão tendo escola, é importantíssimo os pais manterem contato, dessa relação professora e crianças, ou amigos e criança. Então é super importante as crianças terem contato com os amigos. Como? É por videochamada? É por telefone? De novo, usando a tecnologia a nosso favor, tá? Então, essa questão realmente do uso das tecnologias vai ser inevitável, vai usar mais. Porém, gente, não dá pra gente triplicar o uso delas. A gente tem que, no máximo, duplicar. No máximo, nem sendo tanta duplicação, porque lógico depende do quanto cada criança já utiliza da tecnologia no dia a dia antes da quarentena vir. Então, o que a Sociedade Internacional, né, de Pediatria fala é que crianças a partir de 2 anos até por volta de 4 fiquem no máximo 2 horas na frente de telas, tá? Lógico que isso, de novo, vai depender, não é muito da família, mas isso é o básico. Agora na quarentena, eu imagino que, no geral, se os pais não estão tendo tanto essa organização, tá sendo por volta de 4 a 5 horas por dia, picadas, mas que geralmente pode estar dando isso. Então vamos tomar atenção, tá, gente? Cuidado com as tecnologias, elas são ótimas, mas as crianças pequenas precisam serem estimuladas e a tecnologia não traz todo esse estímulo físico e neurológico que elas precisam tanto, tá bom? Realmente a gente vai precisar fazer esse sacrifício, como qualquer pai, qualquer mãe, de proporcionar o melhor para os filhos. E esse vai ser um grande desafio para as famílias, tá? Então, se vocês encaixarem a tecnologia só nos momentos mais críticos do dia, que as crianças estão mais agitadas ou que vocês estão mais ocupados, perfeito. O resto do dia do home office de vocês vão ter que fazer essa organização para pensar em que atividades que vão acontecer para preencher o dia da criança. Tudo bem?
Rafa, não sei se respondi exatamente o que você queria, mas qualquer coisa você me escreve, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Deixa eu só ver aqui, pronto. Então, gente, deixa eu só ver, tô vendo que eu não tinha visto os últimos comentários. Peraí. E a hora de dormir, Dani? Eu não entendi. O que que é exatamente a hora de dormir? É do uso de tecnologia, é isso? Bom, vamos lá, gente. Então, assim, só nesse tempinho que a gente já ficou, já foram 40 minutos, né? Eu sei que às vezes não dá pra acompanhar a live inteira. Vou deixar gravada mesmo assim, mas eu sei que às vezes as pessoas gostam de estar participando mais ativamente. Então, gente, diante de muitas coisas que eu tô percebendo, de aflições naturais que os pais estão tendo, né? Faz parte, que isso que eu falei, né? É uma novidade para todo mundo, cada um tá tendo seus desafios em casa. O que eu tenho pensado muito é como ajudar esses pais, né? Então, como ajudar? Como a gente pode se ajudar? Não é só eu, né? Mas como um grupo pode ajudar? Na forma de compartilhamento de ideias, de situações, de vivências. Então, pensando nisso, Dani, eu já volto a falar, tá bom? Só para entrar nesse assunto que eu tô comentando agora. Pensando que nas lives as coisas não são tão bem aprofundadas, tem muitas dicas que a gente poderia pensar juntos, mas que aqui fica muito unilateral. Eu não gosto tanto, para falar a verdade. Eu fiquei pensando e eu pensei, né, puxa, por que não a gente fazer um grupo, né, trabalhar em grupo, se aprofundar um pouco mais. E a partir disso, uma novidade que eu falei que eu ia ter para vocês é que a partir dessa semana eu tô montando grupos com os pais que quiserem, tá bom? Então, o nome vai ser Desafio Mães na Quarentena. Se os pais quiserem, também me avisem, tá bom? É que eu sei que às vezes as mães é que buscam mais esse tipo de atividades, enfim. Então, vai ser esse o nome do grupo. E a ideia é fazer o quê? Vão ser 4 encontros que eu vou fazer com os pais. Não é terapia, tá, pessoal? Fiquem tranquilos, porque um processo de terapia nem é assim, mas é mais pra gente conversar profundamente sobre algumas questões que acontecem e que às vezes eu sei que na live também as pessoas não gostam tanto de se expor, natural, tá bom? Então vão ser grupos de reflexões. Então a gente vai ter momentos juntos, online, pra gente conversar. Vão ser grupos pequenos, tá? Porque em grupo muito grande a gente não consegue ter tanta privacidade, vamos dizer assim. Então, a minha ideia é fazer grupos pequenos, quantos, à medida que for preenchendo a quantidade de pessoas por grupo, eu vou aumentando o número de grupos, tá bom? Então, a ideia é da gente ter esses momentos, esses 4 encontros com temas específicos que eu vou falar para vocês, pra gente ficar por volta de 1h30 conversando. Eu vou dar dicas mais práticas, a gente vai falar sobre outros tipos de reflexões mais profundas, que aqui em live fica muito, de novo, unilateral e eu fico falando, mas eu não sei o quanto que vocês estão absorvendo. Então vai ser um momento muito gostoso. Eu tô super animada com esse projeto, acho que tem tudo para ajudar muito todo mundo, né, que está disposto a esse tipo de trabalho. Então, os 4 encontros vão ter os temas específicos, vou falar um pouquinho aqui. O primeiro vai ser, lógico, mais de explicar como vai ser esse grupo e a gente falar mais das nossas aflições. Então, o que a gente está sentindo? O que cada um está sentindo, tá? De novo, uma questão grupal, a gente tem toda uma dinâmica para fazer com que ela funcione. Então, fiquem tranquilos, porque todo mundo vai ter seu momento, vai ser respeitado, então vai ser bem interessante. Então, esse é o primeiro dia. Isso é um tema bem geral que eu tô falando, vai ter muita coisa que eu já tô estruturando. O segundo encontro vai ser sobre a organização da rotina. Então, algumas coisas aqui que eu falei para vocês, eu vou tocar de novo no assunto. E por meio, gente, das trocas entre os pais, entre as mães, fica tudo muito mais rico. Porque aí uma pode dar ideia, em casa eu fiz tal coisa, funcionou muito. Aí o outro ouve e fala, nossa, nunca pensei nisso, então eu vou começar a fazer, vou testar com os meus filhos para ver se dá certo. O trabalho grupal é legal por conta disso.
Então, eu vou dar mais dicas práticas para vocês de como a gente pode bolar mais esse dia a dia, tá? Senão também nem daria tanto tempo aqui na live. O terceiro encontro vai ser sobre o papel da escola. Como que fica relacionamento papel, né? Relacionamento e papel. Escola e família. Como é que fica? Agora a família tá tendo que fazer tudo que a escola faz, né? Como que vai ser esse tipo de relacionamento? E como que a gente pode, se a gente não tá concordando, se tá demais, se tá pesado, como que a gente pode fazer para que alivie essa situação? E o quarto encontro, que teoricamente é o último, vai ser sobre as relações pensando mais na família, né? Então, eu comigo mesma, eu com meus filhos, eu com meu marido. E vice-versa, tá? Porque dentro de uma família a gente tem subsistemas. Então, cada subsistema tem que funcionar de uma forma adequada para que a família tenha um fluxo melhor de relacionamento, tá bom? Então, esses são os 4 temas principais, com muitas coisas dentro para serem faladas. Vai ser um encontro semanal, então são 4. A ideia é que seja realmente agora nesse mês de maio, eu já tô com as datas. Vou começar a partir desse sábado. Pensei em sábado porque é um dia que, puxa, se um da família tá participando, o outro consegue segurar um pouco as crianças. A entreter as crianças enquanto a mãe tá ali fazendo um encontro de 1h30 que passa voando, na verdade, né? Aqui a live já dá 1h30, então mais rápido ainda. Então, vai ser nos sábados de manhã, tá bom? Duração de 1h30. Lógico, se a gente percebeu que já foi suficiente, a gente pode terminar antes, mas a ideia é que seja por volta disso. Grupos pequenos, como eu falei, e as vagas vão ser limitadas por grupo, né? Justamente para criar esse conforto, esse quentinho do grupo, para que a gente também crie um relacionamento bacana, apesar de terem só 4 encontros. E aí as inscrições vão funcionar de que maneira, pessoal? Eu coloquei aqui no site que vocês podem fazer inscrição, que é o meu site. Então já tá lá o post aberto, é só vocês entrarem isabelamendonca.com.br e lá vocês vão ver, vai ter uma forma de preencher um formulário de inscrição. E aí, diante do formulário preenchido, eu vou entrar em contato com vocês e aí a gente vai verificar a questão da inscrição para finalizar, tá bom? Eu tô fazendo um valor de R$50 por encontro, então aí no total o pacote dessas várias horas juntos vai ser de R$200 e que a gente pode combinar a forma de pagamento. E aí é isso, pessoal. Eu acho que vai ser muito, muito bacana. Eu tô preparando com muito carinho. Tá sendo uma delícia, a verdade é essa. Hoje eu fiquei o dia inteiro pensando nisso, tirando os atendimentos. Então tá sendo um processo de aprofundamento também para mim. Eu tenho certeza que para as outras pessoas também serão. Então, quem tiver interesse ou quem vocês souberem que poderia ter interesse, compartilhem, tá bom? Eu vou colocar a divulgação também aqui no Instagram, depois da live. E é isso. Agora eu quero voltar só no ponto, Dani, que você falou, né? A Dani colocou. Você disse que os momentos que os pais ficam com os filhos, as refeições, inclui a hora de dormir. Tá. Mas você estava falando em relação... Ah, entendi. Os momentos pra gente ficar junto, perfeito. Realmente, a hora de dormir é um momento também super, super legal da gente ficar com as crianças, né, gente? Então, aquele momento de contar histórias, de tirar a criança da tela, que quanto mais a gente deixa as crianças à noite usando as telas, prejudica o sono. Isso está mais do que comprovado pela medicina, né? Por isso que as tecnologias, os celulares estão vindo com esse filtro azul, tentando diminuir o impacto neurológico que causa no nosso sono, no nosso ciclo, né? Mas não tem jeito, então a hora de dormir, pelo menos 1 hora antes, já tirem as crianças se elas estão usando a tela de celular, tablet, de computador, e fiquem juntos, inventem coisas juntos, né? Brinquem. E vai ser um momento muito gostoso e que esse pode ser um dos momentos ponto auge para a criança, que ela fala, nossa, meu pai e minha mãe estão aqui juntos comigo nesse momento. Para ela pode ser se vocês tiverem essa rotina, vocês podem ter certeza que vai ser de super valia para a criança. Ela vai se sentir muito acolhida. Então, com certeza, Dani, a hora de dormir é fundamental, tá bom? Mais algum comentário, pessoal?
Para quem chegou agora há pouco, fiquem tranquilos que eu vou deixar gravado, tá bom? Ah, Bia, oi Bia, tudo bem? Legal. Tô vendo muita gente aqui, gostoso receber vocês. Muito bom. Então, gente, é isso. Então, para quem quiser participar do grupo, ou se vocês puderem passar para as pessoas, para os parentes, enfim, divulgar, acho que vai ser muito gostoso. E eu aguardo vocês, tá bom? Se vocês também quiserem participar, vai ser um prazer enorme, tá? Para quem chegou agora, só estava falando no projeto novo que vão ser encontros para a gente falar sobre temas que estão afetando na quarentena as famílias. E aí depois eu vou deixar a divulgação certinha aqui no Instagram. Tá bom, gente? Muito obrigada. A gente fez aí 45 minutos de live. Já tá bom, porque senão fica muito cansativo. Obrigada pela presença de vocês. Se vocês tiverem outras sugestões de temas que vocês queiram conversar, estou à disposição, tá bom? E vai ser sempre muito bom a gente ter essa troca por lives, por comentários, pelo grupo que está sendo proposto, de qualquer outra forma. É sempre muito bem-vindo. Beijo para vocês, boa noite. Fiquem bem, se cuidem e, se possível, fiquem em casa, tá bom? Ah, obrigada, Rê. Obrigada, viu? Tchau, gente. Até mais.